Hebreus, livro de Hebreus, quase no fim da Bíblia, capítulo 10, Hebreus capítulo 10. Esta era uma mensagem que eu tinha preparada para o domingo passado, sendo o primeiro domingo do ano, mas como veio o pastor Cali, convidei-o para pregar e vou hoje então trazer aos irmãos esta mensagem, página 1314, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19, e vamos ler aqui alguns versículos, que não serão muitos. E começando lá no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Até aqui, depois iremos ler mais. O tema da mensagem é perseverar na fé até ao fim e, como eu disse, uma mensagem que eu preparei para este novo ano. E eu escolhi estes versículos de Hebreus capítulo 10 como essa mensagem da palavra de Deus para nós que estamos aqui a começar este ano novo de 2024. Iremos ver aqui neste trecho da palavra de Deus como a palavra de Deus expõe aqui regalias para nós como crentes, privilégios, mas ao mesmo tempo também obrigações, responsabilidades para a nossa vida cristã, não apenas para o ano 2024, mas até ao fim da nossa vida, na verdade. E nós vamos ver aqui que primeiro temos aqui um convite de Deus, que é uma exortação, um conselho em forma de um estímulo. Deus quer aqui incentivar-nos com 3 etapas. Ele vai nos dizer aqui, cheguemo-nos, é Deus que diz, ou aproximemo-nos dele. Isto tem a ver com a nossa entrega pessoal ao Senhor, por isso cantamos aquele hino, tudo entregarei. Depois, em segundo lugar, ele vai dizer no versículo 23, retenhamos firmes, tem a ver com a nossa consistência e resistência no dia a dia como crentes. E depois, versículo 24, em terceiro lugar, consideremos-nos uns aos outros, e tem a ver com as nossas obrigações como crentes, como irmãos, no relacionamento uns com os outros. Então a pergunta que geralmente se faz é: qual é a vontade de Deus para nós neste novo ano? Qual é a vontade de Deus para nós podermos perseverar até ao fim das nossas vidas? E nós vamos ver isto nas Escrituras, que Deus inspirou, e aqui no capítulo 10 de Hebreus. Em primeiro lugar, temos aqui este incentivo, estarmos sempre perto do Senhor. Versículo 22. Cheguemo-nos, quer dizer, aproximemo-nos, estejamos perto do nosso Deus. Vejam que aqui a ideia da palavra de Deus pode surgir aquela pergunta, mas cheguemo-nos a quem? Cheguemo-nos onde? Aproximemo-nos de quem? E a Bíblia diz de Deus, que é o nosso Senhor. Ele preparou para nós, vejam aí, porque começa lá no versículo 19, diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Deus o que é que fez? Ele preparou para o crente, versículo 20, um novo e vivo caminho. Ou seja, nós que andávamos no mundo antes de sermos crentes, tínhamos uma maneira de viver, de pensar, de agir, mas quando conhecemos o Evangelho, olha o que Deus faz.
Deus prepara para nós, diz: agora tens aqui um caminho novo para a tua vida. É novo, é vivo, é todos os dias. Há coisas novas do Senhor e Ele tem esse caminho novo que Ele nos consagrou. Portanto, o caminho da vida cristã não é sequer algo que nós decidamos escolher, eu vou fazer isto, não vou fazer aquilo. Não. Deus é que diz: olha, este é o caminho. Para mim, o caminho para andar comigo, o caminho que leva à eternidade. É um caminho novo, vivo, que Ele preparou por causa de Jesus Cristo. Porque esse convite aí, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O santuário leva-nos, é aquela palavra que nos leva a pensar no templo, que era o lugar de adoração do povo de Israel, e lá tinha o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde ali estava a presença de Deus, e o povo ia lá, dirigia-se ao templo, porque sabia que estava-se a dirigir para bem perto de Deus. E hoje nós não temos templo, não temos o santuário, mas o Espírito Santo habita em nós e nós também temos o dever de nos aproximarmos, como diz aqui, cheguemo-nos, versículo 22, cheguemo-nos a Deus, aproximemo-nos para irmos mais perto dele. Vejam que neste livro não é a primeira vez que é feito este convite. Eu vou ler o capítulo 4, versículo 16, que mostra como Deus, vejam, Deus está interessado, Deus quer que nós nos aproximemos dele. Diz assim: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos aqui, isso é o capítulo 4, chegamos ao capítulo 10, a repetição desse convite a Deus para nós irmos a Ele, perto dEle. Cheguemo-nos. E isto mostra a ênfase e mostra a importância desta verdade na vida do crente. O crente não pode andar longe de Deus, mas tem de, diariamente, tem de se chegar, de se aproximar, de se dirigir a Deus. Não apenas um convite e um incentivo, é também uma advertência. Ou seja, Deus convida, mas também está aqui a alertar: olha, se não te chegares a mim, se não te aproximares de mim, isso não é bom para ti. O apóstolo Tiago, Tiago escreveu assim no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Portanto, temos este pedido do Senhor. E daí a pergunta: temos-nos aproximado de Deus ou andamos longe dele? Mas agora aqui, versículo 22, é um versículo que tem muito ensinamento. Temos o convite e o pedido de Deus: chega-te, aproxima-te a mim, mas tem aqui 4 condições de aproximação a Deus. Porque ninguém se pode aproximar de Deus assim de qualquer maneira. Porque Deus não é homem, Ele é o Senhor, Ele é santo, Ele é puro e Ele tem as suas condições para nós nos aproximarmos dEle. Quais são as condições de Deus para nós nos chegarmos a Ele? Veja lá. Cheguemo-nos, o que é que diz em primeiro lugar? Com verdadeiro coração. Há condições para a gente se aproximar de Deus. Com verdadeiro coração. Com um coração sincero. Olha, Deus conhece o nosso coração. Não adianta pôr assim uma máscara, não é? Para os outros verem. Deus sabe. Então, esta é a primeira condição. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, sem fingimento, sem hipocrisia, sem máscaras. Não pode ser, porque é que vais à igreja? Eu vou porque meu pai quer que eu vá, ou a minha mãe, ou tenho lá os meus amigos. É interessante andar na igreja, ou podemos arranjar outros motivos. Não. Olha, aproxima-te de Deus com um coração verdadeiro.
com verdadeiro coração. Os discursos mais duros de Jesus, sabem quais foram? Foram contra a hipocrisia do povo. Em que ele dizia, os irmãos conhecem, lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus. Portanto, esta é a primeira condição. Depois tem a segunda condição de Deus. Com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé. Para nós andarmos com Deus, a fé é essencial. A fé, a certeza, a confiança de que somos de Deus, Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, onde Ele em sacrifício deu a sua vida, e para nós nos aproximarmos de Deus, é, como diz aí, em certeza completa de fé. Fé. Não nos aproximamos de Deus com velinha. Vou acender uma velinha. Não é? Muitas pessoas acham que sim. Houve uma altura em que a minha irmã, que veio a falecer, e os meus colegas sabiam disso, e um deles, que é muito meu amigo, ele dizia, Rui, eu quando chegar a casa, a minha casa, vou acender uma velinha pela tua irmã. Eu sabia que no coração dele estava, apesar de eu ter falado com ele, ter testemunhado para ele, mas é a tradição que têm, não é? E eu sabia que no interior dele, ele estava a ser sincero, mas errado espiritualmente. Na situação que era, eu não lhe dizia, Vasco, não faças nada. Porque já tinha falado com ele, mas há pessoas que acham, eu vou acender uma velinha. Acham que isso que Deus vai ser assim uma coisa, vou acender 2 velas, ou 3, ou vou pôr 10 velas. Não, é fé. Aproximamos de Deus e estamos com Deus e caminhamos com Deus, é com fé e pela fé. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala essencialmente de fé, testemunho de fé. E diz lá no capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Podíamos parar já aqui. A pessoa pode fazer tudo o que há de mais excepcional no mundo. Diz, olha, se não tiveres fé, não é possível agradares a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como diz aqui o texto, cheguemo-nos, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qual é a condição para nós nos aproximarmos de Deus? A inteira certeza de fé. Tiago também diz no capítulo 1, diz, sem fé ninguém pense que receberá alguma coisa de Deus. É essencial nas nossas orações. Jesus disse, ora com fé. Se tiveres fé, nada é impossível para Deus. Essa foi a segunda condição. A terceira condição para correspondermos ao convite de Deus. Cheguemo-nos. A terceira é tendo os corações purificados da má consciência. E aqui fala, a primeira condição era da nossa sinceridade, depois e honestidade, a fé, e agora está aqui a falar da necessidade de pureza da nossa vida. Corações purificados da má consciência. Quer dizer, se há algum pecado em nós, um vício, qualquer coisa que algum de nós não consegue resistir, que não é da vontade de Deus, haja arrependimento. Confessemos isso ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Todo. Diz, olha aqui o termo que é utilizado, é claro. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo e qualquer um. Diz 1 João 1,9. E só depois de purificados nos podemos aproximar do Senhor. Tendo os corações purificados da má consciência. Tiago também escreveu, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações.
E depois a quarta condição para nós nos chegarmos a Deus, para estarmos perto dele. Diz aí, e o corpo lavado com água limpa. Uma vez mais o tema da santidade. Santidade, pureza. A palavra de Deus, o livro de Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo, Deus é puro. E Ele diz e repete na sua palavra, sede santos porque eu sou santo. Portanto, esta quarta condição, o corpo lavado com água limpa, é uma expressão, não quer dizer que tomamos banho e assim já podemos aproximar-nos de Deus. Está a falar, está a dar aqui o exemplo do corpo lavado, apontando para a santidade, para pureza. Efésios 5:26 diz que Cristo morreu para santificar e purificar a igreja, para a lavar dos seus pecados. Portanto, irmãos, o que é que nós precisamos de fazer para que estas condições se cumpram em nós, para nós nos podermos aproximar de Deus? O que é que falta melhorar em nós? O que é que nós precisamos deixar? O que é que eu preciso de largar para poder corresponder a isto? Cheguemos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. São condições de Deus que Ele exige para nós podermos ter uma boa comunhão com Ele. O Senhor está aqui a dizer e a convidar cada um de nós, chega-te, aproxima-te de mim, fica bem perto de mim. E que isso seja uma verdade neste novo ano de 2024. O que é que nós vamos fazer, então, irmãos, olhando para estas condições do nosso Deus? Então, este foi o primeiro ponto, a nossa devoção pessoal, tem a ver connosco mesmos, particularmente. Depois, prosseguindo, a segunda exortação está lá no versículo 23. O que é que Deus pede mais de nós neste novo ano? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora fala aqui de firmeza. O crente é uma pessoa firme, de firmeza, de consistência, de resistência. Olhem aí, retenhamos firmes. Portanto, é aqui mais uma exortação, é também uma advertência. Porque a palavra de Deus sabe que os crentes, nós vivemos num mundo em que os valores morais e sociais estão em contínua mudança. Olha, irmãos, acho que foi esta semana que passou, foi eleito um novo primeiro-ministro de França. E foi elogiado que é um jovem com 34 anos, gay. Ou seja, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas alguém que vai dirigir uma nação que é gay, o que é que nós podemos dizer? Mas o mundo é assim. O mundo é assim. E nós estamos a assistir, o nosso mundo, leis, agora querem pôr nas escolas, casas de banho, em que a Luana, quando for, ao lado dela pode-se sentar um menino. Ou a Margarida, que é já mais velhinha, a mesma coisa, andam uns com os outros. Quando nascem, né, não tem que dizer que se é menino, se é masculino ou feminino. Ele depois logo decide quando ele crescer. Isto é irracionalidade completa. Completa. E num mundo que nós estamos a viver cada vez mais complicado, só nestas pequenas coisas, não é? Eu estava a ir de manhã comprar umas coisas, acendi o rádio, lá estavam a discutir também uma lei que o Presidente mandou para trás, tinha a ver também com as crianças que têm duas mães e podem ter duas mães e um pai. Isto é o nosso mundo, irmãos. Precisamos que Cristo venha. Precisamos mesmo. E diz aqui, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, como crentes. Num mundo que está assim em contínua mudança,
Os padrões cristãos, irmãos, os padrões da igreja, com os seus valores morais e sociais, não mudam. Nós temos de permanecer sem mudança, porque a palavra de Deus não muda. Então o que é que nós devemos aqui reter firmes? Não é vacilar. Vem alguém com uma conversa e, se calhar. Não. Reter firme é a confissão da nossa esperança, a nossa fé, a nossa esperança como crentes. Aquela confissão que nós já fizemos de Jesus é o nosso Salvador, é a nossa esperança. E, portanto, isso não vai mudar na nossa vida, mesmo num mundo complicado como aquele em que nós estamos a viver. O crente não verga. E o mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 34, parece aqui que o escritor de Hebreus como que estava com receio de que os crentes pudessem enfraquecer, em vez de reterem com firmeza a sua confissão de fé. E ele escreve assim, Hebreus capítulo 10, 34. Porque também vos compadeceste das minhas prisões e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente, que é a nossa esperança. Olhem aqui, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Olha o que é que tem a confiança que nós temos. Tem grande e avultado galardão, prémio. Porque necessitaste de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Portanto, aqui a exortação para nós, neste ano, em que o mundo à nossa volta está com estes ataques morais, sociais e não só, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Guardar com firmeza, sem vacilar, aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. E ele deixa aqui um bom motivo de se perguntar, mas porquê que eu tenho que fazer isso? Olha, está aí. Porque fiel é o que prometeu. Nosso Deus é fiel. E nós só temos em gratidão por este Deus que é fiel, em que nós podemos confiar, vamos ficar firmes, sem vacilar, sem duvidar, sem perder a nossa confiança no Senhor. Esta é uma das mais notáveis características de Deus, a sua fidelidade. Ele nunca muda. Sejamos gratos a este Deus fiel. Então a pergunta é, irmãos, para este novo ano 2024, estamos firmes na nossa esperança e fé? Não andemos com dúvidas dentro e fora. Fiquemos firmes, retendo com firmeza a nossa confissão. Deus quer que nós sejamos resistentes, segurando a esperança com rigidez. Depois, a terceira exortação para este novo ano foca-se agora aqui na nossa responsabilidade social no versículo 24, que mais nos pede. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. Está a falar dos cristãos e esta palavra grega, desse verbo considerar, que é aqui usada, é uma palavra que tem a ideia de nós olharmos, nos focarmos intensamente numa coisa, não é? Olhamos para aquela coisa e estamos ali concentrados e focados porque tem muito valor. O Senhor Jesus falou no Sermão do Monte quando ele diz, olhai, em Mateus 6, 28, olhai os lírios do campo. Ele diz, olha
Olha, foca-te nos lírios do campo, olha para eles para aprenderes uma lição. E está aqui a dizer, foca-te agora, foquemos-nos nos nossos irmãos na fé, diz aí, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o olhar, como crentes, é outro dever aqui social, de olharmos uns pelos outros. O que a palavra de Deus aqui diz é que temos de olhar intensamente uns pelos outros com amor genuíno, com espírito de perdão, de reconciliação, se for necessário, mostrarmos zelo e dedicação para os nossos irmãos. Porquê? Diz aí, vejam, o objetivo é para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Portanto, como o que Deus pede de nós como irmãos é haver carinho, compreensão, amor mais profundo, um maior envolvimento em que fazemos bem uns aos outros e não mal. E isto nem sempre é uma tarefa fácil. Cada um tem a sua personalidade, tem os seus gostos, mas temos de procurar que haja esta consideração uns pelos outros. Estar alerta para as necessidades dos nossos irmãos. E nota que isto não é uma coisa individual, porque diz consideremo-nos. Envolve a igreja, toda a congregação, toda a igreja, para nos estimularmos, quer dizer, para nos incentivarmos, nos desafiarmos, a fim de prosseguirmos mesmo em tempos mais difíceis. Nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aquilo, o que é que será que este precisa, que aquele outro irmão necessita? As boas obras. Por isso a pergunta, como é que nós nos tratamos no ano que passou? Como é que nós nos estamos a tratar agora uns aos outros? E como é que vamos tratar-nos em 2024? Será que temos consideração uns pelos outros? Estamos dispostos a nos estimularmos, nos incentivarmos uns aos outros, ao amor e às boas obras? A palavra de Deus diz aqui que essa é uma atitude indispensável como crentes. Não é apenas saber muito e conhecer muito, é também esta responsabilidade como irmãos. E depois a outra exigência está no versículo 25. Também é uma exigência que Deus faz, não apenas para o ano 2024, mas é até ao fim da nossa vida. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, ou seja, ao contrário, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora aqui a firmeza, a fidelidade na comunhão coletiva na igreja, não deixando a nossa congregação. Se nós pensamos que o deixar de se congregar é uma coisa nova do nosso tempo, olha, logo no primeiro século foi escrito, já havia muitos que deixavam de se congregar. Esse abandono da Igreja de Deus. Deus não quer isso. Deus não quer. Cristo não quer que as pessoas abandonem, deixem de vir, faltem, não sejam regulares, não sejam dedicados à sua igreja local. E podemos pensar, em 2023, alguém deixou a igreja de Cristo? Se isso acontecer, é uma pena, é uma tristeza. Estará alguém a pensar deixar a igreja de Cristo? Que isso não possa acontecer. Deus não quer ver essa fraqueza séria, é uma fraqueza séria dos crentes abandonarem, de faltarem às reuniões com os outros irmãos. Porque quando isso acontece, além de ser já um sinal de fraqueza, vai enfraquecer ainda mais. Muito mais aquele que deixa de vir, como também está a contribuir para enfraquecer a sua igreja. O afastamento, porque não dá a oportunidade, que diz aqui, quando alguém deixa de se congregar, não dá a oportunidade de ser admoestado e encorajado
pelos outros irmãos. Deus não quer crentes isolados. Não é esse o ensinamento da palavra de Deus. Eu vou dar aqui uma ilustração que os irmãos se calhar já conhecem. Houve um pastor que foi visitar um crente que estava muito ausente da igreja. E era inverno, ele bateu à porta, entrou, o crente, o irmão, convidou o pastor a sentar-se, ele tinha a lareira acesa, estava frio, como agora, e logo de início nem falaram nada um com o outro, de início. Sentaram-se ali, o pastor a pensar o que é que iria dizer, e a dada altura o pastor pega lá na tenaz e pega estava muito lume, ele pega numa brasa e põe a brasa de lado. E passaram uns momentos e aquela brasa começou a esmorecer, deixou de estar avermelhada, passou a estar escurinha e depois apagou. E o pastor, sem dizer nada, pega outra vez na tenaz e pega na brasa e mete-a outra vez junto das outras. Passado um bocadinho, ela começa outra vez a avivar, ficava vermelhinha até que ficou forte e a aquecer tudo. Continuaram ambos sem falar, à volta da lareira, e o pastor levantou-se para sair e já na porta o crente disse: irmão, no domingo vai à igreja. E foi. E ele entendeu, teve a sabedoria para entender. Ele olhou e viu, pois, a brasa está aqui no meio das outras, está ali a arder, está forte, está viva. E ao sair, apagou-se. Mas quando ela voltou novamente para o meio das outras brasas, avivou outra vez. E é assim que é a vida dos crentes, também na igreja do Senhor. Diz aqui, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Não é? Porque é preciso estarmos todos juntos para nos admoestarmos, para nos incentivarmos uns aos outros, especialmente porque os anos passam e está cada vez mais próximo, aqui diz aqui, vai-se aproximando aquele dia que é o dia da volta de Jesus Cristo. O dia da volta do Senhor Jesus. 2024. Não deixes a tua congregação. A vontade de Deus para nós é que nós perseveremos até ao fim. E em conclusão, Deus deixa-nos aqui neste breve trecho, deixa-nos aqui 4 conselhos. Ele começa por dizer, cheguemo-nos, aproximemo-nos de Deus, e ele, olha, mas há condições, com um coração sincero. Com um coração sincero, com fé, inteira certeza de fé, em santidade, vive com um coração puro, vive em pureza, corpo lavado, pureza e santidade. Depois, segundo lugar, vimos a resistência, a firmeza. Olha, crente, 2024 ou 25, até ao fim, retém firme a confissão da tua esperança. E depois a tua responsabilidade social. Considera os outros irmãos, foca-te nele, olha para eles, olha por eles, ora por eles, envolve-te, considera-os como sendo de grande valor para nos incentivarmos todos ao amor e às boas obras. E por fim, não deixes a tua igreja. Não deixes a tua mútua congregação. Pelo contrário, ser firme, ser fiel, para nos podermos admoestar, incentivar uns aos outros, porque o dia de Jesus Cristo está perto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos.